Ser o mais vendido não é sobre quanto você vende no mês, é sobre velocidade de vendas. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho da mentalidade de por que FBA não é negociável, por que estoque também não é negociável, por que ter um listing absurdamente bom também não é negociável e a lógica por trás dos anúncios para você ser o mais vendido. É importante entender a mentalidade de investimento, porque para ser o mais vendido você tem que investir, seja em estoque, seja em um bom listing, seja em muita publicidade. Então, esse vídeo, se você não tem uma marca, não foi feito para você. E por que eu digo isso? Porque quando você for lançar o seu produto na Amazon, já vai ter alguém lá. E essa pessoa vai ter boas resenhas, vai ter aceitação social e provavelmente o cartel de mais vendido. Então, quando você for lançar o seu produto, ninguém vai te conhecer, você não vai ter boas resenhas, você não vai ter nada, você vai ser um produto desconhecido. Então você precisa gerar interesse de outras maneiras, seja por ele, preço, um listing melhor, você pode também buscar um diferencial no seu produto, ou até mesmo fazer um produto melhor. Por isso que é importante que você tenha essa mentalidade de que no começo você vai perder, para depois ganhar. Assim é uma marca. Você primeiro gasta, e você recebe os frutos no futuro. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele começou no zero. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, ele fez um bom listing. E segundo, quando ele foi entrar no mercado, a concorrência já estava validada. O que ele precisou fazer? Se diferenciar no preço. E o que ele fez? Deixou mais barato. Esse negócio de deixar mais barato fez com que ele chegasse no zero. Ele nem perdia, nem ganhava. Às vezes, você vai ter que perder para poder conseguir o cartel de mais vendido. E ele estava disposto a isso. Mas, como o mercado que ele estava participando não precisou que ele perdesse dinheiro, então ele ficou no 0 a 0. Nesse 0 a 0, ele começou a vender até conseguir o cartel de mais vendido. E deu certo. Logo depois ele teve uma ruptura de estoque, acabou perdendo esse cartel de mais vendido, mas quando chegou mais estoque, e ele pediu muito estoque, a gente jogou na Amazon, em uma semana ele perdendo dinheiro, ele conseguiu chegar ao mais vendido de novo, e agora ele começa a aumentar os preços para ele começar a ganhar dinheiro. Mais vendido, ele é um jogo de velocidade de vendas. Não é, eu vendi 300 unidades no mês. Não, é por dia. Eu vendi tantas unidades no dia. O meu concorrente vendeu um pouquinho mais, então ele está na frente. É importante entender que essa velocidade de vendas pode variar um pouco, mas que se você manter uma velocidade de vendas acima do seu concorrente, pode ser que até em um dia você consiga pegar esse cartel de mais vendido. Talvez seja um pouco difícil, mas em alguns dias você com certeza pega o cartel de mais vendido se você tiver uma velocidade de vendas maior do que o seu concorrente. E bom, agora a gente vai para os 3 pilares mais importantes de como ser o mais vendido. O primeiro pilar é estoque. Você tem que ter muito estoque, mas claro, antes você deve validar o seu produto. Você deve ver se tem boas resenhas, você deve ver se tem velocidade de vendas, porque se não tiver boas resenhas, se não tiver velocidade de vendas, não adianta você colocar muito estoque porque você não vai vender. Um produto não se vende assim. Se o seu produto vende, você viu que vende bastante, então pode colocar estoque à vontade. Eu recomendo assim de 3 a 4 meses de estoque. E por que FBA é importante? Bom, se você joga estoque com o sistema FBA vai saber realmente, o algoritmo da Amazon vai entender e vai saber com toda certeza que você tem, 1000 unidades no armazém da Amazon. Mas se você usa FBM, você pode colocar 1000 unidades, mas você pode não ter 1000 unidades. A Amazon não confia, a Amazon nunca vai confiar. Então é importantíssimo que o estoque esteja alinhado com o FBA. Porque se você só usa o FBM e bota muito estoque, não vai adiantar. E por que é tão importante ter estoque? Vamos supor que você vende 300 unidades por mês. E você tem um estoque de 1000. Quando você envia esse estoque para a Amazon, para o FBA, a Amazon ela vai de São Paulo distribuir para Minas Gerais, distribuir para Rio de Janeiro, distribuir para os centros de distribuição distribuídos em todo o país. Ou seja, se você envia pouco estoque, ela não vai conseguir enviar, por exemplo, para o Rio Grande do Norte. Mas se você envia muito estoque, ela vai poder enviar um pouco para Minas Gerais, um pouco para o Rio Grande do Sul, um pouco para o Rio Grande do Norte. Então é muito importante que você use bem o estoque, porque o principal objetivo da Amazon é entregar o produto em apenas 1, 2, 3 dias, porque é o ponto-chave. As pessoas querem receber o produto na porta de casa logo assim que pedem. Elas querem que o produto chegue na porta dela em um dia.
e não em 10, 15, 20. Por isso é tão importante ter estoque, porque aumenta a velocidade de entrega do seu produto. E o segundo pilar, um listing absurdamente bom. E o que eu digo com listing? Listing inclui título, inclui bullet points, descrição, conteúdo a plus e imagens. Tudo isso, se você fizer um título bem feito, se você botar as bullet points bem feitas, uma descrição bem feita, imagens de conteúdo a plus bem feita, e principalmente as imagens, a Amazon ela vai entender que o seu listing é bom. Porque ela tem algoritmos que fazem a leitura do seu listing e recomenda para outras pessoas. Então se você fizer isso, tudo direitinho, a Amazon vai te recomendar para outras pessoas. Porque a Amazon é assim, ela quer ajudar você. Só que você tem que ajudar ela. O que ela quer é dinheiro. E se você faz dinheiro, ela faz dinheiro. Também é importante dizer que as imagens é a porta de entrada da sua loja. Se você entra em uma loja física na rua e você, assim que abre a porta, vê uma loja suja, bagunçada, você não vai ficar lá. Você vai pensar que eles são uns folgados. Então, é a mesma coisa com você. Se você tem boas imagens, as pessoas vão olhar e vão gostar. Se você não tem boas imagens, as pessoas vão olhar e vão ficar meio na dúvida. Será que compro? Será que não compro? Por isso que é muito importante que você não pense que imagens você não deve investir tanto. Se você tem duas empresas que oferecem um serviço de imagens e você vê que a empresa mais cara faz um serviço mais bem feito, é muito importante que você pague, porque é um investimento que você vai ter retorno no futuro. E por último, e o terceiro ponto, a publicidade. A publicidade é um tema à parte. É um tema que requer um vídeo diferente. Por isso que eu vou resumir basicamente por que e como você deve fazer a publicidade focada em ser o mais vendido. Primeiro, o investimento de ser o mais vendido, você precisa gastar. E você vai ter que gastar muito em publicidade. Primeiro, você vai ter que aparecer em todas as palavras-chave que você obtém a vendas. Lá em cima. Você não pode se dar ao luxo de não aparecer lá em cima. Você quer ser o mais vendido? Você tem que aparecer e tem que aguentar o rojão. Tem que aguentar que as pessoas vão clicar no seu anúncio e que você vai perder dinheiro. Tem que aguentar que não vai dar retorno. Não é para dar retorno. E eu vou te explicar o porquê já já. Quando você coloca os anúncios lá em cima e você olha seus principais competidores, vamos dizer que você tem 3 ou 4. Esses aqui são meus principais competidores. E ataca esse cara com anúncios patrocinados no produto. O importante não é que você venda mais que ele. O importante é que você roube as vendas dele. E se você consegue roubar a venda dele, roubar a venda do segundo competidor, do terceiro competidor, como eu disse, é velocidade de vendas. Se você diminuir as vendas dos seus principais competidores, você vai aumentar a sua e vai diminuir a dele. E vai fazendo isso, até uma hora que você vai conseguir uma velocidade de venda maior do que o seu competidor. E aí você vai conseguir o cartão mais vendido. Então é muito importante que você ataque seus competidores com toda a força. Claro, você tem que ter vantagem sobre ele. Aquilo que eu falei atrás no vídeo. Um preço melhor, um listing melhor, um produto diferenciado, ou até mesmo um produto melhor que o dele. Claro, isso tem que ser demonstrado. Você não precisa ter as 4 para poder atacar ele. Mas, por exemplo, se você tiver um preço melhor, já é válido atacar. Também é importante que, se você está atacando e não está gerando vendas, realmente você tem que cancelar. Aqui não estamos para perder dinheiro. Estamos para tentar ser o mais vendido. Isso inclui que você roube venda dele. Talvez você perca dinheiro, sim. Mas se você estiver roubando vendas, tá valendo. E bom, essa foi a estratégia que a gente fez para o nosso cliente chegar a ser o mais vendido. Bastante investimento, muito estoque, um listing absurdamente bom, um listing que converta em 5 segundos. O que eu quero dizer com isso? A Amazon quer isso. A Amazon quer que o cliente vá, olhe o seu anúncio, clique no seu anúncio, em 5, 10 segundos compre. A Amazon quer velocidade. É isso que ela quer. Quer que as pessoas não pensem. As pessoas clicam e compram. É isso que ela quer. E se seu anúncio faz isso, então tá perfeito. E por último, anúncios que vendam. E bom, esse foi o vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu faça algum vídeo novo, comenta aqui embaixo e eu farei com todo prazer.